Olá, amigas e amigos do Núcleo Espírita Fraternidade e Amor de Itajubá. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição da nossa Revista Espírita Online. Esse mês, com muita alegria, fechando o nosso ano de 2022 com a Revista Espírita de dezembro de 1859. Nós começamos o ano passado a produzir e a gerar esses vídeos, né, da Revista Espírita, do resumo dos artigos da Revista Espírita, que começou a ser publicada por Kardec em janeiro de 1858. Então nós já temos no nosso canal do YouTube, né, no canal do YouTube do NEFA, uma playlist que tem 12 vídeos referentes às revistas de janeiro a dezembro de 1858, e estamos completando, né, desta vez, hoje aqui, mais uma edição com a revista de dezembro de 1859, completando uma playlist também, né, de janeiro de 1859 até dezembro de 1859. Agradecemos muito a participação da Elizabeth, que está participando conosco da revista pela primeira vez. A Elizabeth é frequentadora do Centro Espírita Allan Kardec e também participa de estudos, né, do grupo de estudos do Livro dos Médiuns no NEFA. Então, muito obrigado, Elizabeth, por sua participação. A Geise, que também é trabalhadora do NEFA, estudiosa aí dos nossos grupos também de estudo, e já participou de outras edições da Revista Espírita, e o Vinícius, presidente do NEFA, trabalhador da nossa casa, que também já participou de vários estudos e também de outras edições da nossa revista. Muito obrigado a todos vocês, agradecemos também, desde já, aqueles que estão nos assistindo, e para dar início, nós vamos pedir ao Vinícius para fazer a nossa prece inicial. Então vamos neste momento, já no mês de dezembro, né, sermos gratos por mais um ano em que vivemos, que possamos olhar para trás e verificarmos os nossos atos, tudo que fizemos, né, nossas atitudes, o que foi bom, o que foi ruim, o que eu aprendi com isso tudo, né, porque aprendemos tanto nos acertos e talvez muito mais nos erros, e que possamos, neste fim de ano, neste mês de dezembro, onde celebramos o Natal de Cristo, neste mês onde a caridade se faz mais presente, nossos corações ficam mais atentos às necessidades do próximo, que possamos fazer do próximo ano, todo mês, um mês de Natal, ajudando ao próximo, os nossos semelhantes, os nossos irmãos, nossos familiares. Agradecemos pela oportunidade do trabalho oferecido através deste estudo, que possamos aqui poder passar alguns ensinamentos trazidos por Kardec e por sua equipe, que também somos gratos pelo trabalho por ele e toda a sua equipe deixados, né, que hoje nós conhecemos como Espiritismo, e que possamos fazer esse Espiritismo cada vez mais presente, não somente nos nossos conhecimentos, mas também nas nossas ações. Que tenhamos um bom estudo, que assim seja. Que assim seja. Muito bem. Então vamos começar, e como nós costumamos fazer, cada um de nós ficou responsável por 2 artigos da revista, e nós vamos apresentá-los de forma resumida. Eu vou começar, e justamente com o primeiro artigo que está na revista, é um artigo que é intitulado Resposta ao senhor Oscar Cometan. E como nós sabemos, Kardec utilizava, né, da Revista Espírita naquela época, inclusive devido às restrições que existiam aí nos meios de comunicação, não tinha tantos meios de comunicação como nós temos hoje, com a internet, com todas as mídias que nós temos para nos comunicar. Ele utilizava da Revista Espírita para fazer a sua comunicação mensal com os assinantes e com aqueles que enviavam correspondências a ele. E esse artigo é uma resposta, como o próprio nome do artigo sugere, é uma resposta de Kardec a uma publicação que foi feita contrária ao Espiritismo, contrária a Kardec,
feita por este senhor Oscar Cometan. E essa publicação foi feita num folhetim, né, numa revista também, publicada em outubro de 1859, na França. E esse senhor, que não acreditava na existência dos espíritos, na possibilidade de comunicação, ele critica a doutrina espírita duramente em seu artigo. Ele diz que Kardec era uma pessoa que não tinha bom senso, né, que ele faz esses comentários, e Kardec, na verdade, ele recebia, naquela época, muitas críticas. Não era só a desse senhor, né, do senhor Oscar, mas ele recebia muitas críticas, inclusive críticas pessoais. As críticas pessoais, ele certamente sentia aquilo, mas ele geralmente não dava importância às críticas a ele, à pessoa dele, né? Mas quando as críticas eram referentes ao espiritismo, ele sempre procurava responder e procurava esclarecer. E aí então ele responde, né, usando esse artigo da Revista Espírita, ele responde de uma maneira muito cordial, de uma maneira muito educada, de certa forma até bem-humorada, né, porque, por exemplo, ele agradece ao senhor Oscar por ter se ocupado dos espíritos. Mesmo não acreditando na existência deles, Kardec agradece o fato de ele ter se ocupado dos espíritos, mesmo que seja para criticar, né? E aí ele vai complementar, dizendo que ele escrevia o artigo contra os espíritos. Então, o senhor Oscar, quando ele escrevia lá o artigo contra os espíritos, o artigo que ele publicou, os espíritos estavam ao lado dele. Alguns, inclusive, tentavam impedi-lo de fazer determinadas reflexões, né, e que no momento que ele estivesse lendo aquele artigo, que era a resposta a ele na Revista Espírita, Kardec diz, então, que ele estaria também rodeado de espíritos. Então, esse senhor Oscar não acreditava na existência dos espíritos, e Kardec, assim, até com um bom humor, ele fala, olha, tudo bem, você não acredita, mas quando você estava escrevendo, ele estava aí do seu lado. Agora que você está lendo a minha resposta, eles estão aí do seu lado, como estão ao lado, né, de todos nós a todo momento. E é muito interessante a forma com que Kardec escreveu essa resposta ao senhor Oscar, porque ele cria-se um diálogo fictício. Então, Kardec vai esclarecendo alguns pontos, e ele coloca esse senhor Oscar, porque ele já conhecia qual era o pensamento dele, o que ele achava sobre o espiritismo, ele coloca o senhor Oscar refutando e questionando alguns pontos da doutrina espírita, e Kardec, então, vai, desta maneira, através desse diálogo fictício, nesse artigo, ele vai esclarecendo, especialmente sobre a existência dos espíritos. Uma das argumentações do senhor Oscar, que é o seguinte, que ele não poderia crer nos espíritos que estão aí em torno de nós, que povoam o espaço, porque ele não podia ver. Né? Então ele argumenta, olha, eu não posso acreditar numa coisa que eu não vejo, não estou vendo, então não acredito. E aí Kardec vai contra-argumentar, dizendo que, da mesma forma, ele não era capaz de ver o ar que ele respirava, mas que envolvia a todos e que ele poderia sentir o ar. Né? Da mesma forma que a ciência, especialmente naquela época de Kardec, não conhecia muitos seres microscópicos, né? Até que a ciência conseguisse, através do instrumento apropriado, que é o microscópio, revelar a existência de milhares de seres, também invisíveis até então para a ciência, mas que estavam aí. Eles só não eram observados, porque não tinha instrumento apropriado para isso. Né? Aí Kardec vai então falar que a crença na existência dos espíritos não era uma teoria, né? Não era uma hipótese, não era um sistema, era fruto da observação, daquilo que Kardec observou, de todos os fenômenos físicos inteligentes provocados pelos próprios espíritos, né? E que comprovavam a sua existência, a sua possibilidade de comunicação com o mundo material. Tem uma parte bem interessante quando Kardec diz que a negação à existência dos espíritos por parte do senhor Oscar, e também pela ciência,
ela geralmente se baseava no fato de não poder colocar os espíritos, ele usa aí entre aspas, num tubo de ensaios, e saber como é que eles são formados e fazer experiências, né, como a ciência costuma fazer, e usando a metodologia científica tradicional, ela não se aplica aos espíritos porque são seres inteligentes. Então não dá para usar a mesma metodologia, né? E aí, para finalizar, algo que nós podemos observar até nessa resposta ao senhor Oscar, que criticava o espiritismo, é que o espiritismo naquela época, nós estamos falando ainda em 1859, o espiritismo começou em 1857, então tinha 2 anos aí de doutrina espírita, mas a doutrina espírita já incomodava muito, né? E ele incomodava, a gente pode observar isso pela quantidade de críticas que ela recebia. Esse senhor Oscar era um dos que publicava de maneira contrária ao espiritismo. No artigo que ele escreve, né, ele dizia, inclusive, que o espiritismo chegava a tomar proporções de um flagelo. Olha só, ele falava que o espiritismo, em 1859, pelas ideias que estava propagando, tomava as proporções de um flagelo. E ele coloca a seguinte frase: já não lidava a espécie humana, ó bom Deus, com futilidades suficientes para lhe perturbar a razão, antes mesmo que essa nova doutrina viesse apoderar-se de nosso pobre cérebro. Então ele coloca até a doutrina espírita como trazendo futilidades. Então esse era o teor, né, da crítica que ele fazia, mas, apesar de todos os ataques, nesse artigo, Kardec responde de maneira bastante cordial e esclarecedora, né, mostrando que ele estava com uma opinião realmente equivocada, e ele não tenta convencer ninguém de nada. Né? Ele até coloca isso no final, que não queria convencer, mas queria esclarecer os pontos de críticas que esse senhor Oscar havia colocado. Então esse é o nosso primeiro artigo. Na sequência, nós temos um outro, cujo título é Efeitos da Prece. E quem vai comentar esse artigo para a gente agora é a Elizabeth. Fica à vontade, Elizabeth, para nos apresentar aí, resumidamente, o que Kardec tratou. Sim. Esse artigo, o Efeitos da Prece, ele se trata de uma correspondência recebida por Kardec de um assinante protestante da cidade de Lausanne, é uma cidade na Suíça. Essa pessoa explica para Kardec que as crenças que a doutrina trouxe já eram professadas por ele há mais de 15 anos, e que a doutrina fez muito bem a ele, porque veio reforçando alguns pontos que ele já acreditava, como, por exemplo, a multiplicidade das existências, mas que veio de um encontro também a esclarecer pontos que para ele eram muito incompreensíveis, como, abre aspas, ele diz, no que transformaria o espírito nos intervalos entre as existências. Ele agradece imensamente a Kardec, pois a doutrina trouxe para a vida dele muita consolação, muita esperança e uma coragem redobrada para que ele enfrentasse as provas da existência dele. Mas, como ele é protestante, e na igreja dele nunca se ora pelos mortos, porque o evangelho não ensina, ele tem uns pontos que ele gostaria de esclarecer, que são tantos pedidos de oração que os espíritos fazem, se isso é uma influência terrena que eles levam para o plano espiritual, ou se realmente é agradável a Deus e se abrevia o sofrimento deles, as nossas orações. E ele continua dizendo que essa questão é muito importante para ele, não só para ele, mas para várias pessoas que são da mesma religião dele, que ele chama de correligionários, principalmente aqueles que contraíram matrimônio com pessoas de fé católica. E que ele gostaria muito de pedir a Kardec que Kardec pudesse evocar um espírito ministro protestante para responder 2 questões que para ele são fundamentais, que são: a prece é agradável aos espíritos? É útil a eles?
E Kardec vem respondendo essas questões e respondendo a carta toda dele, iniciando, trazendo a opinião de um padre da Igreja Católica, Padre Félix, que havia escrito um pequeno livro, deve ter sido há uns tempos atrás, ele não especificou a data que esse livro foi escrito, não. Mas o livro é Os Mortos, Sofridos e Abandonados, onde o Padre Félix diz que a devoção aos mortos é mais do que um dogma e do que uma manifestação de uma crença. É um ato de caridade, de piedade cristã, pois traz suavidade ao coração de quem perdeu ao ente querido e é um encanto para a vida, né? Crer na possibilidade que o nosso amor possa alcançar nossos entes queridos através de uma prece e que ela possa aliviar esses entes queridos, consola muito os nossos corações. Embora a Igreja não ratifique que as almas no purgatório possam ver o que a gente faz no plano terrestre, a Igreja não proíbe. Até parece insinuar e até persuadir a que se faça essas orações, devido aos inúmeros cultos e cerimônias fúnebres, que são, inclusive, acordadas por homens sérios e respeitáveis dentro da Igreja. Ele finaliza dizendo que se os mortos podem ver ou não, ninguém o sabe, mas que a prece é benéfica, isso ele tem certeza. E que se o fato de causar tanto conforto para o coração daqueles que perderam, já não seria motivo suficiente para se orar, né? Então, Kardec continua dizendo o seguinte, que para o que o Padre Félix considera somente uma hipótese, para a ciência espírita, é uma verdade incontestável. E quem dá a prova dessa verdade são os próprios espíritos, que nada mais são do que a alma das pessoas que viveram sobre a Terra e que hoje estão povoando todo o espaço e se transportam pelo pensamento. E a prece é um laço que nos une a eles, é uma evocação. E como vem de um pensamento benéfico, ela é agradável aos espíritos. Quanto à questão, ela é útil? Kardec responde, depende do seu propósito. O propósito de uma prece aos mortos, aos espíritos sofredores, é o quê? É aliviar o sofrimento deles, não modificar os desígnios de Deus, pois estes já são perfeitos, né? Então, ele continua dizendo sobre a resposta que ele faz do alívio, se pode a prece aliviar o sofrimento, abreviar o sofrimento dos espíritos sofredores, o Espiritismo diz que sim, o que é manifestado pelos próprios espíritos. E, inclusive, estão catalogados no céu e inferno, várias comunicações, né? Estão ali, manifestação dos próprios espíritos, explicando a diferença do seu estado de consciência, né, de sentimento, antes e depois de se realizarem as preces para eles, né? A Kardec continua dizendo que a prece real, de coração, ela é um ato de caridade que tem o poder de incitar o espírito ao arrependimento, desenvolver bons sentimentos nele, dar coragem para fazer as transformações necessárias e o auxilia a vislumbrar a luz. E ele continua respondendo a questão da influência terrena, que ele diz que os espíritos que se comunicam nas reuniões mediúnicas, eles são de todas as crenças. E quando se pergunta a eles se o que se pode fazer de útil por vocês, a resposta, abre aspas, é orai por mim. E quando se pergunta quer que seja feito no seu credo, eles respondem, o rito é uma forma. A prece de coração, ela não tem rito, né? Para finalizar, Kardec traz a manifestação, a comunicação de um pastor protestante, falecido em abril de 1856, onde ele vai dar a opinião dele sobre essa questão que era vital, né, para o assinante. E esse é o pastor, ele chama Adolphe Monod,
o senhor Adolphe Monod. Ele inicia a comunicação dele dizendo assim, o Cristo disse, amai-vos uns aos outros. Porém, ele não especificou a maneira como isso deveria ser feito. E ele disse assim, que a saudade, que esse sentimento de saudade que faz com que se ore pelo ser, ele é capaz, essa lembrança afetiva, ela faz com que o espírito sinta a amizade, a piedade, e isso leva ele ao arrependimento. Então, é muito agradável. Kardec agradece a ele, e ele diz que é uma satisfação para ele poder auxiliar a esclarecer esses pontos dogmáticos que ainda dividem os homens sobre a Terra. E assim, tem muito mais no artigo, o artigo é muito bonito, tem palavras assim que confortam demais, porque a doutrina é muito consoladora. E esse artigo é maravilhoso, vale a pena ser lido integralmente, que eu só dei uma geralzinha dele, assim, para, né, a gente compreender o que está ali. Muito bom, Elizabeth. Uma geral muito bem dada, né? Um resumo, e a ideia é essa mesmo, a gente apresentar de forma resumida, para que depois aqueles que tiverem interesse possam ler. E a gente sabe, né, desse efeito da prece para o desencarnado, que é quem está orando vai se consolar, vai se equilibrar pela própria prece que está fazendo em favor do outro, e o efeito que tem no espírito desencarnado, de ter um alívio, né, como foi, e a doutrina espírita, a literatura espírita, tanto nas obras básicas quanto nas obras complementares, traz inúmeros exemplos desse, né, dos benefícios da oração para o espírito sofredor desencarnado. Muito bom, muito obrigado pela explicação. Nós temos agora um outro artigo com um título bem interessante também, e o título é Um Espírito que não se acreditava morto. Pode isso, Geis? O espírito não acredita que ele morreu? Como é que é isso aí? Explica pra gente. Claro que pode, Leonardo. Então, a gente vai falar sobre o artigo, né? Um espírito que não se acredita morto. Já adianto que é um artigo maravilhoso, de leitura fácil. Por mais que ele trate de assuntos, né, que a gente conhece, mas ele faz de uma maneira escrita que parece que é algo novo, que a gente está aprendendo algo novo. Então, vale a pena realmente a leitura. Então, esse relato, ele vem de um assinante da revista. Esse assinante, ele é testemunha dos fenômenos e também médium desses fenômenos que a gente vai relatar. Então, esse assinante, ele teve 3 familiares que faleceram recentemente, e ele vai relatar os fenômenos que aconteceram com esses 3 espíritos desencarnados. Então, o primeiro, ele relata o fenômeno que aconteceu com o tio, que tinha falecido. Esse é o primeiro, é o tio. Então, durante o sono, né, porque esse médium, ele é vidente, mas a vidência dele é durante o sono. Ele não é um médium ainda evoluído, né? Ele tem essa vidência, mas ainda é durante o sono. Então, durante o sono, ele encontra o tio mostra para ele o local onde ele está, que é um lugar maravilhoso, próximo já da felicidade completa, né? E ele fica encantado ali com aquele encontro com o tio, e ele pergunta se ele pode, ao retornar, descrever toda aquela visão que ele teve ali daquele ambiente de felicidade. E o tio explica, né, que ele ainda não está preparado, que ele, né, não é um espírito que vai conseguir retratar fielmente o que ele está vendo ali, podendo causar, né, desvios e interpretações equivocadas. Então, esse é o primeiro fenômeno que ele relata. Aí, o segundo fenômeno que ele relata é a visão que ele teve com outro membro, só que, nesse caso, é um espírito que enquanto encarnado, foi um homem bom, que
era zeloso com a família, e depois de desencarnado continua, né, fazendo a mesma coisa, continua ali próximo da família, dentro do possível, mandando inspirações para os que ficaram, que ainda estão encarnados. Então, esse é o segundo fenômeno que ele relata. Então, até agora, esses espíritos, né, tinham ciência de que estavam desencarnados, né, espíritos razoavelmente evoluídos. Aí agora entra o terceiro caso, que vai ao encontro do título, né, um espírito que não se acredita morto. Então, esse outro espírito, durante a sua encarnação, ele se ocupou muito mais da vida material do que da vida espiritual. Então, aí já está a resposta, na verdade, né, da grande questão desse artigo. Então, esse espírito aparece para o assinante, para o médium, e ele apresenta sacudindo as cortinas, né, balançando as cortinas para mostrar que ele está ali no ambiente. E ele relata que ele chama a família, mas ninguém escuta. Então, ninguém dá atenção para ele. Ele vê a esposa viajando, né, e não consegue ir junto. E ele pede para o médium ajuda, para que providencie uma carruagem para que ele possa se encontrar com a família que foi viajar. Então, basicamente, ele não consegue... ele consegue falar, mas ele não... quem está encarnado não escuta, né? E apenas com o médium que ele conseguiu essa interação. Então, ele relata que ele está vivendo ali uma forma de pesadelo. Quando o médium pergunta aonde que você está morando, aonde que você está, ele fala no cemitério. Tá? Eu já retomo essa questão do cemitério, que é bem interessante, uma reflexão que vem daí. Então, esse espírito, de certa maneira, ele está reconhecendo um pouco da situação dele, a situação difícil que ele está, porque ele pede ao médium orações. Então, já é um sinal positivo aí, né? E ele também explica para o médium como que ele consegue chamar atenção balançando as cortinas. Ele sopra essas cortinas, então, consequentemente, o médium consegue ter essa visão. Então, aqui Kardec faz uma reflexão com relação ao tempo que se leva para se constatar que desencarnamos. Então, isso vai muito em função da vida que você levou durante a sua encarnação. Então, se você foi um espírito apegado à matéria, esse tempo ele vai ser muito maior. Você vai demorar muito mais tempo para entender que você não está mais vinculado a um corpo físico. Então, essa é uma reflexão com relação ao tempo que a gente leva, né, que o espírito pode levar para se reconhecer como morto. Que mais que ele fala? Então, ele fala dessa questão, né, que ele está vivendo como se estivesse vivendo um pesadelo, mas, por um outro lado, a Kardec também fala que, pelo fato dele, ele não tem mais o corpo, mas ele sente como se tivesse um corpo. Então, aí ele já tem a percepção do perispírito. Então, isso é esclarecedor para a doutrina nesse sentido. Então, ele está vivendo ali um misto, né, de vida espiritual, de vida corporal. E Kardec também acrescenta, né, como a gente já adiantou, que dependendo da vida, da forma como você levou a vida, né, pode ser que isso afete o tempo que você vai demorar para se entender como um espírito desencarnado. Então, mortes normalmente instantâneas, né, violentas, gera isso, né, esse tempo, esse intervalo maior até se reconhecer como desencarnado. Diferente de alguém que levou ali uma vida serena, procurando se aprimorar a cada dia, né? Que esse desenlace vai acontecendo aos poucos e, consequentemente, quando efetivamente ocorre o desencarne, não se demora muito tempo para se perceber como desencarnado.
E aí eu tinha mencionado a questão lá do cemitério, né? Por que ele fala que ele se lembra do cemitério? É porque ele ainda está vinculado ao corpo, né? Então ele realmente não entendeu que já desencarnou. Então, esse tipo de experiência tende a ocorrer, né, com mortes violentas, e também quando se é muito apegado à vida material. Então, eu acho que é essa grande reflexão que esse artigo traz. E a gente vê a comparação ali de 3 espíritos, né? O que realmente estava pegado à matéria, que leva um tempo maior, né? Tem um espírito puro lá do tio, que já estava num ambiente melhor. Teve esse outro, né, que entende que está desencarnado, mas ainda mantém um certo vínculo ali com a família carnal. Então, para finalizar esse relato, né, vale a reflexão, o que nós estamos fazendo, né? Nós estamos tentando nos aprimorar, melhorar como espíritos, né, para que quando acontecer o nosso desencarne, a gente não fique tanto tempo perdido, ainda vinculado à matéria. Então, é um artigo bem interessante, eu espero ter passado um pouquinho, né, do quanto é bom e para o aprendizado a leitura desse material. Não só desse, né, mas de todos os outros. Sem dúvida, Geise, foi muito esclarecedor, sim, numa situação que eu até brinquei no começo, né? Um espírito que não se acreditava morto, se pode ir. É mais comum do que a gente imagina, pelo menos num primeiro momento, ele entender, né, a situação dele no mundo espiritual, porque de fato ele se sente vivo, e ele está vivo no mundo espiritual, mas até ele ter essa noção, essa consciência, né? Então ele não sabe, né? Na verdade, o estar morto ali é não estar mais na carne, estar desencarnado, porque vivo ele continua. Nós estamos vivos aqui, estaremos vivos num outro plano após a desencarnação. Bastante esclarecedor. Muito obrigado aí por nos apresentar o resumo desse artigo. Muito bem, nós vamos agora completar aqui a nossa primeira rodada com o Vinícius, que vai apresentar para a gente o artigo Comunicações Espontâneas Obtidas em Sessões da Sociedade. Fica à vontade, Vinícius. Obrigado. Então, nesse artigo, né, ele contém 8 comunicações, uma espécie de uma mini coletânea, né, de comunicações, sendo que 2 delas são comunicações estrangeiras, né? Então, a ideia nossa aqui, conforme foi dito, né, não é trazer tudo, então eu selecionei 2 que eu vou sintetizar também para a gente trabalhar um pouquinho, e todas as 2 nos trazem reflexões. Tanto a Elizabeth quanto a Geise, né, trouxeram reflexões quanto à prece e à vida pós-morte. Então, essas 2 mensagens também têm um pouco desse inteirinho, né? A primeira, na verdade, é uma parábola, e ela é intitulada Os 3 Cegos. Quem trouxe está intitulado de Lucas, né, o espírito que trouxe, e antes ele faz uma observação que os espíritos puros, né, que a gente aqui na Terra acredita que são santos, tipo São Vicente de Paula, São Luís, normalmente eles não assinam São Vicente, né, eles só assinam Vicente de Paula. Aí eu já não sei, creio que provavelmente possa ser São Lucas, né, não sei, é coisa minha, né? E essa parábola é intitulada Os 3 Cegos. E ele começa a história falando o seguinte, que tinha um homem rico, e esse homem rico era muito generoso. E ele já fala que isso daí é uma raridade, né? Ele já dá uma ênfase, a raridade tem uma pessoa rica e generosa. E que esse homem rico estava caminhando, e ele deparou com 3 mendigos cegos. E esses 3 mendigos já estavam cansados ali de tanta fome, de tanta miséria, e ele então, né, todo benevolente, resolve ir lá e doar para cada um deles uma moeda de ouro. Quando ele chega no primeiro cego, e fala, né, olha, vim te doar uma moeda de ouro, o cego, para ele, nem abre a mão. Ele fala assim, não, é impossível alguém querer doar para um mendigo aqui na rua uma moeda de ouro. Aí, ele, né, não reluta contra o primeiro cego, vai ao segundo e oferece para ele, esse já chega a abrir a mão, mas com um pouco da ideia também do primeiro cego, achando que seria impossível, acha que aquilo era uma pegadinha, né, uma espécie ali de uma falsidade, onde essa moeda poderia ser falsa e seria uma brincadeira de mau gosto, né, tentando enganar eles pela sua deficiência visual. Já o terceiro, né, com fé em Deus, ele acreditava ser merecedor, né, de receber algo,
ele abre a mão, aceita a moeda, né? E assim que o rico coloca a moeda em suas mãos, ele faz a verificação, né? Tateia essa moeda, e ele percebe, levanta, agradece muito o senhor que teria dado essa moeda de ouro e parte para uma cidade para procurar coisas que faltavam para a sua vivência. E ele fecha essa parábola, né, falando que os cegos da história seriam os homens e que o ouro é o espiritismo. E ele termina falando, né, julgai a árvore pelos seus frutos. Então, acho que serve de reflexão para a gente, né, qual cego que a gente é, cada um, né, uma reflexão íntima. Quando o espiritismo nos aparece, nos é oferecido, eu fecho ali a mão, né, não deixo o espiritismo entrar, apenas escuto e não me acho merecedor, então não concordo, ou sou como o segundo cego, né, que às vezes eu até aceito, escuto, mas isso não me modifica, né, não entra por um ouvido, sai pelo outro, às vezes eu até concordo, mas isso não me modifica. Ou somos como o terceiro cego, né, que a gente tem essa ideia do espiritismo e que além de saber, esse ideal do espiritismo nos modifica, né, muda as nossas ações. E casa com a frase final, julgai a árvore pelos seus frutos, né? Então, uma fé sem obras é uma fé morta. Então, que a gente possa aproveitar os conhecimentos que o espiritismo nos traz, nessa essa leveza que esse conhecimento nos traz, essa leveza também, sabendo do que nós somos responsáveis, né? Da nossa responsabilidade. Então, que a gente possa fazer esse conhecimento, a mudança das nossas atitudes, né? E a segunda, né, que eu tinha separado também, é a comunicação de São Vicente de Paula. Não vou lê-la toda, vou sintetizar os parágrafos. E na primeira ele fala que amai-vos uns aos outros, né? Chega a ser às vezes até redundante, de tanto que todo mundo fala, mas pouco se pratica. E ele fala que o amai-vos uns aos outros já contém toda a lei divina, né? Então, se a gente praticar esse amor ao próximo, todas as demais leis de fazer o bem, caridade, já estão nela incutidas, e que a gente devia, né, começar a praticá-la. Ele fala também da existência de espíritos, né? A gente falou, existem espíritos tanto encarnados quanto desencarnados, e existem espíritos que estão num grau superior e outros em um grau mais inferior. E que a função do espírito superior é de guiar e de promover o aperfeiçoamento. Porém, existem espíritos inferiores para a nossa posição, que servem para isso, e também nós servimos de espelho para os espíritos que são inferiores a nós, né? Então, até para a gente se atentar um pouco às nossas atitudes. Até se a gente linkar um pouquinho com nós encarnados, né, para aqueles que são pais, muitas das vezes vemos nos filhos nossas ações, né? Então, somos reflexos, espelho para muita gente, muitos espíritos. Então, a espiritualidade sempre aproveita tudo. E ele finaliza falando, sede indulgentes com os defeitos dos vossos semelhantes, quer dizer, todos erramos, né? Que a gente possa ter essa indulgência, né? Essa compaixão, e também ele fala, sede manso e benevolentes para com tudo que vos seja inferior. Tereis obedecido à lei de Deus se praticar isso. Então, eu acho que eu quis trazer um pouquinho dessas duas mensagens, tem mais, tem até outra trazida por São Vicente de Paula lá, para a gente poder, né, trazer para o nosso interior e ver o que estamos fazendo com o conhecimento do Espiritismo que nos é dado. Será que isso realmente tem feito mudanças, né, no nosso pensar e agir? É muito bom, Vinícius. Muito importantes as reflexões aí, né? Um artigo bem interessante e que também a gente recomenda que depois leiam com detalhes lá, né? Foi apresentado de maneira resumida aí. Muito obrigado, viu, Vinícius, pela apresentação. Então, nós vamos agora em uma segunda rodada, são mais 4 artigos, e agora a Elizabeth vai nos apresentar um artigo que é intitulado Doutrina da Reencarnação entre os Hindus. Por favor, Elizabeth, fique à vontade. Nesse artigo, Kardec ele faz uma comparação entre a crença da reencarnação nos hindus e no espiritismo. E ele diz que existe uma diferença fundamental entre essas duas crenças. No hinduísmo, se acredita na metempsicose, que é
o retorno à vida corporal, à vida material, o retorno do espírito à vida material, animando estruturas físicas de plantas, animais e seres humanos. E o que no espiritismo é inconcebível, né? A doutrina hinduísta, né, hindu, ela se baseia em 3 pontos principais. Eles acreditam na existência de um ser supremo, na imortalidade da alma e na recompensa pela virtude. Esse ser supremo, luz eterna, bem-aventurada, abarca todos os tempos e todos os lugares e recebe o nome de Brahma, sem o A no final. E dessa essência é que são criados a Bhavani, que é a natureza, e milhões de espíritos. E esses viviam em comunhão durante muito tempo, eles viveram em perfeita harmonia. Só que um belo dia houve uma rebelião. E os revoltosos foram retirados do alto dos céus, precipitados para os abismos das trevas. E esses anjos decaídos passaram a animar os corpos dos animais. Daí que surgiu a metempsicose. É uma mitologia, é uma forma, né, uma crença deles. Eles admitem a existência de uma trindade. Tem 3 semideuses, que é Brahma, que no caso tem o A no final, que é a manifestação da criação, Vishnu, que é o equilíbrio, e Shiva, que seria a força da destruição, da transformação. Isso aí representa a trindade hindu. Bom, no hinduísmo, os espíritos são criados felizes e perfeitos. E eles chegam na reencarnação devido a uma punição, é uma degradação das almas. No espiritismo, não. Nós acreditamos que os espíritos são criados simples e ignorantes. E a reencarnação é um meio de evolução, é um meio de progressão, onde o espírito, pelo seu esforço próprio, através do seu esforço próprio e pela misericórdia infinita de Deus, ele vai alcançar a felicidade e a perfeição relativa. A progressão é contínua, admite-se que pode haver um estacionamento por um tempo curto ou longo, mas tudo que foi adquirido em intelectualidade e em moralidade não é perdido. Então, é uma doutrina onde a reencarnação é progressão, é evolução da alma, né? Kardec finaliza dizendo que ele acha inútil demonstrar qual das 2 teorias que demonstram melhor a racionalidade, que é a mais racional, e demonstra melhor a justiça e a bondade divina. E esse artigo ele é bem pequenininho e conta ele fala dessas diferenças de uma maneira mais sucinta mesmo, embora tenha mais coisas também lá que são interessantes. É bem interessante, Elizabeth, até porque muitos acreditam que o Espiritismo é que inventou essa história de reencarnação, e a reencarnação, na verdade, é uma crença muito antiga, né? E que a doutrina espírita vem nos apresentar pela revelação dos espíritos da forma com que ela verdadeiramente ocorre, né? E entre os hindus, como foi mencionado, há uma crença antiga de acordo com o conhecimento que eles tinham, né? Muito, muito legal, muito interessante. Obrigado mais uma vez aí pela explicação. Nós temos agora, dentro de uma sessão que toda revista espírita tem, que são aquelas conversas familiares de além-túmulo, Kardec intitulou assim, são evocações a espíritos diversos, muitos deles desconhecidos, em que ele tem algum tipo de ensinamento na mensagem que ele traz, na evocação que é feita. E a primeira delas, na verdade essa revista tem 4 artigos desse tipo, nós vamos explicar 2 em função do tempo que nós temos, os outros 2 nós vamos sugerir que essas evocações sejam lidas depois na revista. A Geise vai começar com um dos artigos, que é intitulado Senhora Ida Pfeiffer. Por favor, Geise, fique à vontade.
Então, esse é o primeiro relato dessa sessão, Conversas Familiares de Além Túmulo, que tem como título, né, Senhora Ida Pfeiffer, célebre viajante. Então, era uma senhora que viajava bastante ao redor do mundo. Então, o relato, na verdade, essa parte, né, essa sessão, esse artigo, a gente pode dividir em duas partes. Primeiro é o relato que foi extraído da viagem da senhora Pfeiffer, enquanto encarnada, de 1853, e depois Kardec traz a evocação da senhora Pfeiffer. Então, primeira parte com relação a esse relato da viagem, da segunda viagem ao redor do mundo da senhora Pfeiffer. Então, ela viaja, ao longo do texto, fica claro que é para Java que ela viaja, a ilha de Java, né, que esse fenômeno que vai ser relatado é lá que acontece. Então, havia uma casa, e essa casa estava sofrendo, estava sendo atacada, entre aspas, por pedras que caíam próximo das pessoas, das crianças, porém, ninguém se machucava, né? Mas caía ali do céu pedras, e também uma preparação javanesa que tem cor de sangue, como se o céu tivesse cuspindo essa preparação de cor de sangue, e mais as pedras. Então, o governo ficou intrigado com o que estava acontecendo ali. Qual que era a explicação para esse fato? O governo manda um oficial para esse local. O oficial presidencia ali os eventos, ele pega uma criança no colo, fica com a criança e observa, né, que as pedras caem do lado, mas ninguém se machuca. Aí, para tentar explicar de forma material, eles pegam essas pedras, né, que estavam caindo e escondem, numeram essas pedras e deixam num determinado local. Mas os efeitos continuam acontecendo com as mesmas pedras, aparentemente com as mesmas pedras. Até que, né, como não se chega numa conclusão, o governo manda simplesmente demolir a casa e a situação acaba. Aí entra a segunda parte do relato, que é a evocação da senhora Pfeiffer. Nas evocações, né, Kardec faz ali uma série de perguntas, né, desde como que o espírito chegou ali para aquela evocação. Aqui, no caso da senhora Pfeiffer, não é diferente, ele pergunta sobre vários assuntos, não só a respeito do relato que a gente acabou de ler. Eu trago aqui duas ou três questões, né, a respeito das perguntas que Kardec fez. Uma delas, né, porque como a senhora Pfeiffer viajou muito o mundo, Kardec pergunta o que ela acha do futuro, do destino da França. A senhora Pfeiffer responde: com relação ao destino, não posso afirmar muita coisa, mas com relação à missão, a gente pode dizer que a França ela tem esse objetivo essa missão de espalhar o progresso e também a questão do espiritismo. Então, essa é a resposta dela com relação à missão que a França tem. Aí, Kardec pergunta especificamente sobre as questões que a gente relatou enquanto a senhora Pfeiffer estava encarnada. Ele pergunta para a senhora Pfeiffer se os fatos relatados realmente era verdadeiro, né? E ela confirma, né, que realmente era verdadeiro. Porém, as pedras não eram as mesmas. Então, o pessoal escondiam as pedras, né? E depois, novamente, caíam mais pedras, mas eram pedras parecidas, não eram as mesmas. Tá? Então, essa é uma primeira pergunta para esclarecer o ocorrido em termos espirituais. E ele pergunta também, né, qual seria a causa, ele quer compreender um pouquinho mais sobre a causa. E perguntando se eram transportadas ou se eram fabricadas pelos espíritos. E a senhora Pfeiffer responde que elas eram transportadas, né? Para os espíritos, isso é possível de realizar. E
uma outra questão, né, que eu acho que é interessante a gente relatar aqui, Kardec pergunta, né, os objetivos dessas manifestações, né, que é algo que intriga. E a resposta é, como sempre, é chamar a atenção e fazer constatar um fato do qual se devia falar e procurar explicações, né? Basicamente, é uma forma que a espiritualidade tem de nos chamar a atenção para algo maior, algo que está por vir, a espiritualidade como um todo, né? Para a gente deixar de ser tão materialista. Então, esse é o relato, né, da sessão Conversas Familiares de Além Túmulo, da Viajante e da Pfeiffer. Muito bom, Geise. Bem interessante, né? Então, como eu falei, nessa sessão Conversas Familiares dessa revista, tem 4 artigos. A Geise acabou de explicar um deles. Todas essas evocações sempre tem algum tipo de ensinamento, né, que nós podemos tirar. Tem outros 3, eu vou agora explicar, falar sobre um outro, cujo título é o nome do espírito comunicante, Dirce Lamers, é o nome do espírito, e trata-se, então, nesse caso, de mais um artigo, né, dessa sessão Conversas Familiares, e ele acontece numa reunião espírita que não foi com Kardec. Essa reunião aconteceu num outro grupo, na cidade de Haia, que fica na Holanda, e foi uma comunicação espontânea, não foi propriamente uma evocação. Esse não é um espírito, digamos, conhecido, né? Ele era, inclusive, um espírito desconhecido ali por parte daqueles médiuns que estavam reunidos, e esse espírito, então, se denominou como Dirce Lamers, que ninguém conhecia, ninguém sabia quem era, mas ele foi explicar a situação dele. Esse espírito relatou, então, ter vivido em 1592, lembrando que aí esse artigo é de 1859, né? Então praticamente aí 3 séculos antes, ele viveu em 1592, e ele teria se suicidado, enforcado, no local onde a reunião mediúnica acontecia, que era uma casa. Então ele teria, há 3 séculos antes, se enforcado ali. Naquela época não era uma casa, era um estábulo, depois aqui, com o tempo, foi transformado numa casa, mas ele se suicidou enforcado num estábulo. E ele conta o motivo de ter se suicidado. Vejam que situação. Ele conta o seguinte, que ele tinha um cachorro, a vizinha criava galinhas. Olha como é que começa a história dele. O cachorro dele estrangulou as galinhas da vizinha. Pode até parecer brincadeira e piada, mas não é. Para se vingar, a vizinha envenenou o cachorro dele. O que ele fez? Ficou com raiva, espancou e feriu a vizinha. O que a vizinha fez? Denunciou esse homem na justiça. Ele foi julgado, ele foi condenado a 3 anos de prisão, teve que pagar uma multa, inclusive. E esse homem ficou com ódio do advogado durante o processo de julgamento e tal, o fato de ele ter sido condenado, ele fica com ódio agora do advogado em função da sua condenação, e depois de ter saído da prisão, ele aguardou em determinado momento, momento apropriado, num caminho que era pouco movimentado, e que era costume esse advogado passar por ali, esse homem passar por ali, ele estrangulou esse advogado, ele matou, assassinou o advogado, estrangulado. E o que ele fez? Ele pendurou esse homem numa árvore, como se ele tivesse se suicidado, deixou um bilhete, né, no bolso dele, né, com uma mensagem, como se ele estivesse tirando a sua própria vida e tal, e saiu dali, ninguém viu isso, né? E esse espírito, então, relata que ele ficou convivendo depois com o remorso, né? O remorso o perseguiu, e ele, 3 meses depois de ter assassinado esse homem, ele próprio se suicidou, então, naquele local onde a reunião mediúnica acontecia.
Então, assim, ninguém conhecia esse espírito, ninguém sabia dessa história, uma história que aconteceu 3 séculos antes, né, do momento daquela comunicação. E o que aconteceu? Após essa comunicação, o grupo, né, o grupo mediúnico que recebeu essa mensagem, buscou informações, fez pesquisas em cartório e verificou que, de fato, em 1592, um advogado chamado, aí na revista Kardec não identifica, né, por respeito ali, ele coloca um advogado chamado X, havia realmente se enforcado no local que foi informado pelo Espírito, que o Espírito dá um monte de detalhes, né, do que aconteceu e nas condições que ele realmente relatou naquela comunicação mediúnica. Então, esse tipo de comunicação não deixa dúvidas sobre a veracidade da comunicação e, mais do que isso, sobre a existência e a possibilidade de comunicação dos espíritos, porque quase 3 séculos depois, e vejam, 3 séculos depois, esse espírito não havia ainda reencarnado, né? Após a sua desencarnação, esse espírito vai, então, relatar com detalhes, numa comunicação mediúnica, fatos que puderam ser realmente comprovados e que ninguém tinha conhecimento. Nenhum dos médios, ninguém tinha conhecimento daquilo que ele relata numa comunicação mediúnica e que pode ser comprovado depois, inclusive, com verificação em cartório sobre aquelas situações. Tá? Então, mais uma vez, prova da existência, né, e da comunicabilidade dos espíritos. Muito bem, então agora passaremos ao último artigo que vai ser relatado nesta edição, que tem o título Um Antigo Carreteiro. E o Vinícius vai falar sobre esse artigo para a gente. Fica à vontade, Vinícius. Obrigado. Esse artigo, na verdade, ele vai trazer um pouquinho do tema, né, muito falado na doutrina espírita, que é de obsessão, né, de um dos possíveis casos de ocorrer obsessão. Então, muitas das vezes a gente acha que é por uma atitude nossa, que também ocorre, mas nesse caso aqui é um pouco diferente. Kardec começa falando, né, que tinha um médium, e ele chamou como Senhor V, e disse que ele é um excelente médium e que as suas comunicações normalmente se distinguiam pela pureza de suas relações com a espiritualidade. Então ele dava ali, né, mensagens muito claras, muito puras da espiritualidade, fazia bem o trabalho ali de médium. Porém, esse médium teve que mudar de casa. Então, depois dessa mudança de residência, né, ele começou a notar a interferência de um espírito nos seus trabalhos, tanto mediúnico quanto nos trabalhos pessoais. Então, estava ocorrendo ali a reunião mediúnica, né, onde esse médium, o Senhor V, fazia parte, e esse espírito, espontaneamente, começa a dialogar com Kardec. E Kardec já pergunta para ele, né, por que vens aqui se ninguém te chamou? Aí ele falou, quero atormentá-lo. Quer dizer, já vemos aí um pouquinho do nível do espírito, né? Aí ele pergunta, qual o teu objetivo intrometendo naquilo que não te diz respeito? Aí ele fala, impedir o médium de dar boas comunicações. Sei que isso o magoa bastante. E Kardec fala para ele, é um espírito mau, pois te alegras em fazer o mal. Em nome de Deus, eu te intimo a que te retires e nos deixes trabalhar em paz. Aí a resposta do espírito, pensas amedrontar-me com esse vozeirão? Tipo assim, tá nem ligando, né? Aí tem outras questões, e depois eles falam que foi solicitado, né, o auxílio de um espírito superior para que esse espírito fosse afastado, para eles pudesse continuar a sua reunião mediúnica. E eles, já aproveitando da presença desse espírito superior, perguntam, né, qual que é a natureza desse espírito que ali se encontrava, e também fazem algumas perguntas para ele. O espírito superior traz, né, que esse espírito, ele era um antigo carreteiro, que é o título, né, e que ele era da mais baixa classe, que ele faleceu perto da casa onde o médium tinha morado. E após o desencarne, ele, assim como o exemplo trazido pela Geise, né, ele não aceitava estar morto ali, ele começa a residir na casa onde o médium se mudou. Então, os dois estavam habitando o mesmo quarto, né, o médium ainda encarnado e o espírito já desencarnado. E ele queria que o médium saísse. E após ele ter
tomar conhecimento, né, de que o médium fora orientado a sair da residência, porque esse era o motivo da obsessão, esse espírito começou a atormentá-lo mais com o intuito de agilizar esse processo. Aí, Kardec, então, pergunta a esse espírito superior, né, quando vivo, qual que era o caráter desse homem, né, do carreteiro? Aí ele fala, creio que seus cavalos tinham mais inteligência e sentimento do que ele. Quer dizer, então a gente vê ali que trata-se, né, de um espírito ainda muito atrasado, né? E ele fala uma coisa que eu acho que pode caber até para outros casos, né? Por que meio o senhor vê pode desembaraçar-se dele, né, acabar com essa obsessão? E ele fala, há dois meios. O espiritual, que seria pedindo a Deus, né, através das nossas preces e orações, e o material, que seria procurando outra casa, né, já que o espírito estava redundante em sair de lá. E ele fala, há realmente lugares assombrados por certos espíritos, então? Ele fala, sim, espíritos que ainda estão sob a influência da matéria, ligando-se a certos locais. Então, reforçando um pouquinho até o que a Geis trouxe, né, sobre os espíritos que ainda, que não aceitam o desencarne e continuam ainda vinculados com a matéria, né. E ele pergunta também, se alguém não fosse um médium tão ostensivo, né, poderia sofrer a influência também desse espírito? Ele fala, indubitavelmente, isso acontece e mais frequentemente do que pensais, e explica muitas coisas. Quer dizer, então muitas vezes a gente está sofrendo influência, a gente sabemos, né, que todos somos médios, né, todos temos essa capacidade de comunicação com os espíritos, alguns em maior grau, outros menor, e isso se explica, né, muito das obsessões. E depois eles trazem, né, em outra reunião, a evocação desse carreteiro, e ele fala, perguntam para ele se ele conhece Jesus, e ele responde, Deus, e ele fala, conheço sim, e daí? Né? Por que escolhesse o quarto do senhor V e não outro? Ele falou assim, isso me agrada, gostei daquele quarto, né? Permanecereis ali por muito tempo, enquanto eu me achar bem ali. E no final eles falam, né, desejai que oremos por vós, e ele responde, fareis isso? Tipo assim, ele se acha espantado, tipo, tô causando tanto transtorno e vocês ainda vão rezar por mim, vão orar por mim, né? E eles respondem, certamente, oramos por todos os que sofrem, porque temos piedade dos infelizes e porque sabemos que grande é a misericórdia divina. E depois Kardec traz uma observação que a Elizabeth trouxe muito bem para nós, falando da importância da prece e de sua eficácia, né, para com os espíritos desencarnados. E ele traz alguns relatos de até espíritos, né, que foram assassinos, agiram mal e que trazem seu arrependimento após receber, né, as influências dessa prece. Então, este foi o artigo, né, trazido aqui sobre um antigo carreteiro, falando um pouquinho da obsessão que não foi causada por nenhuma atitude e ação dele, né, apenas pelos dois frequentarem ali o mesmo local, um encarnado e o outro desencarnado. Muito bom, Vinícius, muito bom. E o tempo passa rápido, né, gente? Olha aí, já estamos com 1 hora e um pouquinho a mais da nossa edição, mas sempre muito esclarecedora, sempre muito instrutiva, e de novo a gente sugere àqueles que tiverem interesse que possam acessar a Revista Espírita, que está disponível na internet, no próprio site da FEB, nós vamos encontrar gratuitamente, né, e ter acesso aos detalhes da Revista Espírita. Nós queremos agradecer muito, né, a todos aqueles que nos acompanharam nessa edição, agradecer novamente a colaboração da Elizabeth, da Geis, do Vinícius, né, muito obrigado. Na verdade, a gente sempre aprende muito quando a gente participa, porque a gente vai estudar, vai se aprofundar ali nos estudos para poder apresentar, e a gente acaba aprendendo bastante também. Muito obrigado pela participação de todos. E nós vamos agora, então, encerrar agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus, o nosso mestre, aos bons espíritos que sempre nos acompanham, que sempre nos amparam, agradecendo a oportunidade da vida, a oportunidade de conhecermos essa doutrina consoladora, que tanto nos ajuda a compreender a nossa existência, a compreender o que estamos fazendo aqui, o objetivo da nossa encarnação, que nos ajuda a entender a vida e a viver melhor. Nós te agradecemos, Senhor, pelos amigos que temos, pela nossa família,
pela oportunidade de estudo da noite de hoje. Muito obrigado e continue nos fortalecendo para seguirmos no caminho do bem, procurando sempre evoluir e nos aperfeiçoar. Que Deus abençoe a todos nós.